Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo Arruda, tudo bem? Na aula de hoje iremos conhecer a estrutura de um artigo científico. Para você que quer começar a escrever, quer começar a pesquisar e publicar o seu trabalho de forma coerente, de forma como um artigo científico, fique na aula de hoje que iremos aprender conforme as etapas de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, cada uma das etapas e particularidades e definições para que você consiga desenvolver um excelente artigo científico de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Iremos ver na aula de hoje então a estrutura do artigo científico. Vem aqui comigo no meu computador. Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo Arruda. E na aula de hoje nós iremos falar sobre a estrutura de um artigo científico. A estrutura de um artigo científico nós vamos separar aqui em três grandes partes. Vocês vão verificar elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos no fim, que são os pós-textuais. É importante separar, é importante estruturar muito bem um artigo científico, porque por mais que ele possa ser assim bem escrito, possa ser bem trabalhado, pode ter uma pesquisa excepcional, mas se não realmente seguir a estrutura de um artigo científico de acordo com as normas da ABNT, realmente o seu trabalho pode perder ponto, pode perder credibilidade na hora da apresentação. É fundamental então que o seu trabalho tenha uma boa estrutura, seja definido aí uma estrutura coerente, tenha formatações adequadas realmente para que possamos aí entregar e trabalhar este trabalho de uma forma adequada. Nós vamos falar dos elementos e os elementos textuais e os pós-textuais, e logo após nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da formatação do seu artigo, como pode ser entregue. Então vamos iniciar aqui falando sobre a questão da parte interna e da parte externa. A parte externa, você pode verificar que nós separamos apenas aí como a questão da capa, é extremamente obrigatória. A capa onde que você vai ter todas as informações necessárias referente ao trabalho científico que está sendo entregue. Na capa deve ter o artigo científico, o título do artigo científico, nome do autor, nome do curso, ano que foi desenvolvido realmente este trabalho. Na capa vai ter a entidade onde você está entregando esses trabalhos, o título, o local, no caso cidade, onde você vai apresentar o seu trabalho, o campus, o ano separado por mês e ano. A lombada do artigo, ela não é obrigatória, tá gente? A lombada aí é aquela parte da capa do trabalho onde reúne as margens internas, a folha, né? Geralmente grampeada, lá, ou colada, ou mantido junto lá com o seu trabalho. Porém, isso é opcional. Em alguns trabalhos, como monografia, geralmente os alunos entregam, mas artigo científico realmente não é obrigatório. Vamos para a parte interna do trabalho. Verifica que a estrutura do artigo científico ela é bem definida, ela realmente é bem estruturada. Mas quando nós falamos de artigo científico, geralmente o artigo ele pode ser entregue de 10 a 25 páginas, porque o artigo científico ele deve ser muito sucinto. De 10 a 30 páginas ainda ele é aceito. Ele deve ser muito bem sucinto, ele deve ser direto ao assunto. E muitos alunos têm um pouco de dificuldade para a questão do artigo científico. Os meus alunos, em específico, entre outros que eu já desenvolvi vários trabalhos, têm maior dificuldade para desenvolver um bom artigo científico do que um trabalho mais extenso, uma monografia, por exemplo, onde exige uma pesquisa mais extensa, mais definida dentro da área que foi proposta a pesquisa. No artigo científico, por ela ser mais sucinta e
por ter essa necessidade de ter uma estrutura, seguir realmente uma estrutura, exige mais pesquisa, exige mais atenção do aluno, exige mais dedicação realmente do aluno. Vamos falar lá da parte interna, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. A folha de rosto, obrigatório. A folha de rosto, no caso, vai ter o nome da entidade a ser submetido, né, o curso, enfim. A errata, se caso é opcional, se caso você quiser colocar lá alguns detalhes lá que precisam ser analisados para a banca examinadora, né, que vai examinar o seu artigo científico, devido a algumas mudanças aí que foram ocasionadas aí após a entrega do seu trabalho. A folha de aprovação, obrigatório, é necessário ter lá a folha. Agradecimentos, opcional, agradeço os meus pais, a Deus, enfim. Epígrafe, opcional. Epígrafe, no caso lá, é aquela parte superior, onde você pode estar colocando lá o título, por exemplo, do trabalho, no canto superior da sua página. Resumo na língua vernácula, ou seja, aqui para os nossos artigos brasileiros na língua portuguesa, obrigatório. Resumo na língua estrangeira, inglês, obrigatório. Lista de ilustrações, opcional. Eu quero criar uma lista lá de algumas ilustrações que foram desenvolvidas no meu trabalho a fim de elucidar, a fim de facilitar a compreensão do leitor. A lista de tabelas, também opcional. Gente, visto que no artigo científico, quando nós falamos aí de lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, listas de símbolos, colocado aqui tudo como opcional justamente pela questão da necessidade do artigo científico ser realmente sucinto. Embora possa ser opcional, a pessoa pode colocar todas essas listas também. O único problema é que isso vai inchar um pouco o seu trabalho, tá? E a proposta realmente do artigo científico é o contrário, é você ser extremamente direto ao ponto, ser sucinto e direto ao enfoque da proposta, do objetivo que você desenvolveu sobre o seu trabalho. O sumário é obrigatório. Então nós falamos de todos os detalhes, todas as variáveis que são pertinentes aí aos elementos pré-textuais, uns obrigatórios, então precisa ter realmente essa atenção, e outros opcionais, tá? E justamente quando nós falamos de opcionais, pode ter mais cuidado, porque se você colocar todos esses itens, todas essas variáveis, isso aí pode deixar o seu trabalho um pouco mais inchado, vai passar aí de 30 páginas, e talvez não é a proposta aí do artigo científico. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Lá nos elementos textuais, é a parte principal do trabalho, a parte fundamental, é o grosso, é onde está lá todo o seu objeto de estudo. Introdução, o leitor deve se sentir esclarecido, né, a respeito do teor da problematização, do tema do seu trabalho, assim como a respeito da natureza, né, do raciocínio, da ideia que deve ser desenvolvida. Essa é a proposta da introdução. Lá tem que estar muito bem claro, muito bem esquematizado a questão da problematização do trabalho. E para mim, é uma das partes fundamentais, uma das partes mais importantes aí do trabalho científico. Eu já falei isso na aula anterior, que está lá no nosso canal no YouTube. O desenvolvimento. No caso do desenvolvimento, ele vai estar lá toda a parte, os capítulos, as etapas realmente que foram propostas para o trabalho. Então vai ter lá no desenvolvimento capítulo 1, 2 e 3. Se eu estou falando sobre a questão dos modais logísticos, eu posso iniciar com o capítulo 1 a definição da logística. Eu posso falar sobre o capítulo 2 sobre a infraestrutura na cidade de São Paulo, da logística. E o capítulo 3 eu posso aí abordar pesquisa de campo referente ao modal logístico na cidade de São Paulo. Estou dando um exemplo aqui, mas o desenvolvimento é fundamental para que você realmente desenvolva. Capítulo 1, 2 e 3. Qual que é a proposta do seu trabalho? E aqui realmente vai ser a parte principal aí do seu artigo científico. E a conclusão, é necessário que haja uma conclusão aí bem definida.
aonde eu cheguei a partir do meu tema, a partir do meu problema, quais foram os resultados que foram obtidos, né, pelo meu trabalho e qual o ponto de vista aí dos autores sobre o tema e a conclusão. Qual que é, aonde eu cheguei com a pesquisa. É importante que a conclusão seja bem aí analisada, que realmente você não fique, eu falo muito, gosto muito de falar para os meus alunos, você não pode ficar em cima do muro. Realmente você tem que ficar de algum lado. Apresentar realmente as conclusões da pesquisa, né, que pode ser mostradas limitações, outras possibilidades de pesquisa. Pode ser que você apresente aí que pode surgir a necessidade de outras pesquisas futuras ali. E falando um pouquinho sobre os elementos pós-textuais. As referências bibliográficas é obrigatória, é essencial e é importante que tenha aí um aspecto de formatação aí bem definido. Deve ser em ordem alfabética, tá? Deve ter aí pesquisa em livros, pode ser em pesquisas também em alguns sites, desde que tenham aí uma certa notoriedade. Glossário, apêndice, anexo, índice, são detalhes aí opcionais que você pode estar colocando aí dentro do seu artigo científico justamente pela questão ali do que eu falei. Não pode haver aí às vezes você perder o foco, né? Perder o foco do seu trabalho. Quando nós falamos aqui dos anexos, apêndice, glossário, realmente é importante você estar colocando, porém pode ser que não seja também extremamente fundamental. Aí o glossário, por exemplo, é a parte de uma pesquisa aí que organiza as palavras, quais os termos que foram utilizados, né, no longo do texto, enfim. Tá? Então nós separamos aí o nosso trabalho em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Certamente, com essa estrutura de artigo científico, vai facilitar muito a sua pesquisa, vai facilitar muito aí para que você consiga apresentar o seu trabalho científico. Pessoal, se inscreva no nosso canal, Mentoria Acadêmica com o professor Ronaldo Arruda, deixa lá dicas, sugestões, curta, compartilhe se você gostou. Se você não gostou, também pode colocar lá para que a gente tenha também um feedback, né? E se inscreva no nosso canal. Sempre a gente vai vir com dicas aí para alunos, para pesquisadores, para profissionais, a fim de facilitar, de elucidar aí a pesquisa acadêmica. Pessoal, muito obrigado até aqui. Se inscreva no nosso canal, Mentoria Acadêmica com o professor Ronaldo Arruda. E muito obrigado. Até a próxima aula.